A Justiça Mineira suspendeu a nomeação da primeira-dama Carolina Pimentel como secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social. Akemi Duarte, em que foi baseada essa decisão? O juiz Michel Cury Silva diz que o ato de Pimentel fere o princípio da moralidade. Agora, o governo terá 48 horas para cumprir a decisão deferida em caráter liminar nesta quinta-feira. A ação popular que pede a suspensão de Carolina do cargo foi proposta por deputados da oposição. Eles alegam que a nomeação é uma forma de dar foro privilegiado a Carolina. Ela e o governador são investigados na Operação Acrônimo da Polícia Federal. O governo do estado disse que a decisão causa estranheza e que vai recorrer. Pois é. O nosso telespectador que nos está acompanhando, ou que acompanha, relembre disso. Carolina está lá juntamente com o marido, o governador Fernando Pimentel, indiciada pela Polícia Federal e denunciada pela Procuradoria ao Superior Tribunal de Justiça por vários crimes, da Operação Acrônimo, na época em que Pimentel era ministro. E para que ela possa responder pelo Tribunal de Justiça, teria sido nomeada secretária de Estado, é essa a principal alegação. O juiz, então, entendeu que seria uma forma até de privilegiar ou tentar obstruir a Justiça e tirou. Mas essa decisão em caráter liminar, como disse a Akemi, vai parar no Tribunal de Justiça de Minas, lá na presidência. A presidência tem uma ligação muito próxima do governador, aí vamos aguardar a decisão do nosso tribunal. Agora, o Akemi, um pedido da Procuradoria-Geral pode até fazer com que o governador também seja afastado do cargo, é isso? Exatamente. A Procuradoria pede que o STJ receba a denúncia contra o governador sem autorização da Assembleia. Na prática, isso significa que o governador poderia ser afastado apenas com uma decisão judicial, sem que os deputados sejam consultados, Viana. Pois é, se você que me assiste se lembra bem, na semana passada eu comentei aqui, falei, olha, secretários sendo tirados do cargo e levados para a Assembleia. Eu comentei assim, a Assembleia vai ser muito requisitada. É exatamente isso. A tática da defesa, tentar usar uma jurisprudência em que o STJ só poderia afastar o governador em caso dele se tornar réu, lá na decisão ou condenação, se a Assembleia aprovar. Na Assembleia, Pimentel está apostando na base aliada, e que é inclusive ligada ao PMDB. Por isso é que o partido está sendo tão privilegiado. É uma tentativa de blindar o governador na Assembleia. O problema é saber o que está lá no inquérito. É isso que eu vou te mostrar agora. Trechos exclusivos do inquérito da Operação Acrônimo. São 240 páginas aqui, todas aqui. Revelam detalhes do envolvimento do governador Fernando Pimentel com o empresário Benedito Oliveira, o Bené, preso pela Polícia Federal. Você vai ver os detalhes. Vamos começar a mostrar hoje dessa história toda. Pode rodar. A compra do avião, em que foram encontrados quase R$120 mil em dinheiro vivo no dia 7 de outubro de 2014, quando o Bené foi detido na primeira fase da Operação Acrônimo, é um dos alvos da investigação. Nos documentos, a Polícia Federal diz que o prefixo PRPEG refere-se às iniciais dos nomes dos filhos de Benedito de Oliveira. Documentos comprovam que a compra da aeronave e depois a revenda para outra empresa, também controlada por Bené, são recheadas de irregularidades. Para comprovar, a investigação interceptou várias conversas e trocas de mensagens. Em uma delas, Bené acerta o uso do avião para a atual primeira-dama, antes mesmo da eleição. Em março de 2014, o governador Fernando Pimentel e Bené trocam mensagens para combinar um voo de Brasília para BH, em que a passageira seria Carolina. Pimentel fica em dúvida se Carol iria mesmo para Belo Horizonte, mas depois confirma que sim, já acertando inclusive horário. Carol ainda aparece como passageira em outros voos do mesmo avião. Em maio de 2014, Bené acerta um voo com o Elvésio Miranda Magalhães, que ainda estava no Ministério da Saúde. Somente um ano depois, ele assumiria a Secretaria de Planejamento no governo de Minas Gerais. O secretário de governo, Marco Antônio Teixeira, também aparece como passageiro da aeronave em outra ocasião. Este material da Acrônimos, ele tem que chegar à Assembleia Legislativa, se for o caso. Nós vamos fazer o exame para permitir ou não que o governador seja investigado enquanto governador, porque isso é muito caro ao regime militar, é o nosso voto. Como é que nós podemos
julgar fora voto porque um determinado juiz ou porque uma oposição que não aceita o resultado das eleições questiona um encontro de um governador. Realmente é um procedimento que nos indigna muito. Com a quebra do sigilo desse processo que está, dessa denúncia que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, eu acho que vai ficar mais claro à população de Minas que infelizmente estamos nas mãos de pessoas que não se baseiam pela moralidade, pela ética, enfim, que estão dispostas a tudo para poderem tentar provar sua inocência a qualquer custo e a qualquer preço. O empresário Benedito Oliveira está preso desde o mês passado. Agora, informações obtidas com exclusividade dão conta de que ele está em fase final de negociação de um acordo de delação premiada junto à Justiça. O advogado de Fernando Pimentel, Eugênio Pacelli, diz que o governador nunca negou a amizade que tem com Bené e que esse é o motivo do uso da aeronave do empresário. Pacelli diz também que o vazamento das informações é ilegal e que vai pedir abertura de inquérito para apurar a origem desses vazamentos. O secretário de Planejamento, Elvésio Magalhães, diz que não teve acesso às informações e que não é parte do processo que investiga Fernando Pimentel. O secretário da Casa Civil, Marco Antônio Teixeira, disse que não vai comentar o assunto. E o advogado de Bené, José Luiz Oliveira Lima, não retornou aos contatos da nossa produção. Bem, lá no STJ, a investigação sobre Pimentel não é mais sigilo, né? Então, lembrar isso ao advogado de defesa. Então, hoje, qualquer um pode consultar lá as decisões da Justiça, está lá disponível. Em segundo lugar, você observou que isso daí é uma cópia fiel do que nós temos em mão e das conversas que foram todas elas transcritas pela Polícia Federal entre o governador e o amigo dele, ao que tudo indica até, quem sabe, sócio nessa história. O que eu posso dizer para encerrar é que dificilmente o governador de Minas escapará das denúncias que estão aí muito bem elaboradas pela Polícia Federal.